O crime de tortura, pela legislação internacional, são crimes imprescritíveis. E nós estamos vivendo agora no país, vivemos aí nesses últimos período pós-golpe para cá, infelizmente, apesar de todo o trabalho que foi feito de um resgate histórico de todos os crimes que foram perpetrados no período da ditadura aqui, gente fazendo odes a criminosos desta qualidade. Como é que vocês veem isso? E se pudessem comentar, por exemplo, todo esse conjunto de documentação que efetivamente terminou não sendo, não decorrendo uma maior investigação, isso poderia ser ainda resgatado? Vocês poderiam falar um pouco sobre isso? Todo trabalho, na verdade, ele nunca esgota totalmente o tema, né? É impossível isso, um trabalho, no meu caso, eu sou historiador, a gente nunca esgota totalmente o tema. O nosso relatório é um relatório bastante amplo, né? Tem muita fonte, e eu acho que ainda há espaço, sim, para investigação. Por exemplo, uma coisa que eu me esqueci de falar, que na página 321 do nosso relatório, a gente apresenta uma lista de torturados com 125 casos de paraibanos torturados ou na Paraíba ou em outros estados da federação, né? Obviamente que essa lista a gente não pretende que seja completa, né? A gente partiu de uma lista de em torno de 30 pessoas, chegamos a uma lista de 125. Por que ela não é completa? Porque às vezes alguém não quis prestar depoimento. A gente viu aqui o caso de José Ailton e José Bernardo, que em primeiro momento não quiseram prestar depoimento e depois prestaram. Então, tem casos aqui de Campina Grande de pessoas que a gente sabe que, ou a gente tem indícios que foi torturado, mas não quiseram prestar depoimentos. Inclusive, por isso que não colocamos a casa lá Índios Cariris, né? Porque a gente não teve o depoimento de quem passou por lá, então a gente não podia ser leviano e colocar. Mas, sim, sobre essa lista, 125 paraibanos. Então, por exemplo, as comissões da verdade no Brasil também estão investigando. É possível que tenha tido um caso de um paraibano, que outra comissão da verdade pegou o depoimento, mas ainda não lançou o seu material, seu relatório final. Então, ainda há espaço, sim, para novas investigações, né? Sempre terá, creio eu. Porém, o material que a gente conseguiu é um material bem sólido, né? Quando vocês abrirem aí essa lista de torturados, vocês vão ver a fonte onde foi coletada aquela informação, e normalmente o cruzamento de fontes, né? Mais de uma fonte. Então, eu acho que é bem sólido o nosso material, mas obviamente que ainda há espaço para aprofundamento e mais investigações, né? Um caso, por exemplo, só um dos casos que me veio à cabeça agora, de Geraldo Vandré, né? Que é uma discussão grande, porque no primeiro momento o Geraldo Vandré disse que foi, depois ele até hoje nega que foi torturado. Então é um caso difícil, porque a gente apresentou essa discussão, os jornais que publicaram o caso de tortura, a negativa dele da tortura. Então a tortura é algo complicadíssimo de se trabalhar. Alguns prestam depoimento tranquilo, outros têm mais dificuldade. E lembrando que nenhum torturador vai filmar, vai tirar uma foto, né? São provas difíceis de ser encontradas, né? Isso é fato, né? É uma investigação complicada, uma investigação complexa, mas que, vez por outra, essa palavra tortura não aparece, vez por outra a gente consegue informações concretas sobre isso, né? Mais alguém tem alguma pergunta? Por favor. Eu queria só colocar uma coisa aqui. Em 1964, 66, eu morava aqui em Campina Grande e minha irmã era professora. No início ela não era professora ainda, ela fazia curso aqui na Universidade Regional e eu era garoto, eu tinha uns 9 a 10 anos e ela me chamava porque a escola, a universidade permitia que ela fosse para os bairros para fazer ensinamento às pessoas, à população nesses bairros, né, pobres, através
Isso. E num determinado dia, meu pai tinha saído justamente com minha mãe e eu, por volta ali do Hotel Ouro Branco, meu pai quase teve um infarto. Vem um carro do Exército, sendo deslocado pelo oficial do Exército, e não sei quantos soldados, minha irmã no meio, e a gente ainda, meu pai ainda conversa um pouco, e minha irmã é presa, né? E eu não sei se ela chegou a ser torturada, mas sofreu muita pressão, porque várias vezes um sujeito que a gente tinha morado em Arapiraca, que é Alagoas, e coincidentemente esse soldado do Exército aí foi várias vezes conversar com minha irmã, e minha irmã escondeu esse material numa casa de um amigo do meu pai, mas ela sofreu muita pressão porque ela teve que, depois formou-se, foi querer fazer curso de mestrado e entrou na universidade, e quando ela ia para tirar o passaporte, era negado. E meu pai, coincidentemente, tinha um irmão que era da Polícia Civil e rasgou essa ficha dela. Foi quando ela conseguiu ir para a Europa. Mas foi uma pressão muito grande, né? Eu mesmo sofri, eu sou revoltado, eu confesso que eu sou revoltado, eu não confio nesses milica, eu não confio em nenhum. Mas eu confesso que estou aqui dando esse depoimento e se for necessário ajudar, eu até ajudo aí o pessoal aí, se for necessário ter um contato com ela. Tá entendendo? Muito obrigado. E geralmente tortura é uma coisa que acontece com a investigação, né? O particular, né? A gente paga um detetive, ele faz aquela investigação, pega aquela pessoa, aquele segurança, aquele guardião, aquele anjo. Também é uma profissão que no país, desde aí que até o presidente Temer, ele tem ultimamente colocado essa profissão como o capoeirista, né? Uma profissão que tem e que a tortura ela acontece, a gente não vê, não fica fácil, é procurado, depois, e sempre um detetive atrapalha o outro. É uma coisa individual, mas em dupla, como tem na polícia, que é diferente, tem o P1, P2. Eu gostaria de saber no caso do Getúlio Vargas, que ele citou. Ele mesmo sendo militar, né? Mas o que ele falou que ele foi morto ou assassinado, assim, ou foi torturado. Pode... Alguém mais? Boa tarde. Meu nome é Diego, eu estudo antropologia em Rio Tinto. É só um adendo na fala de vocês, principalmente sobre Rio Tinto. Rio Tinto até hoje é considerado uma cidade privada. Os Ludwig são os donos ainda da terra. Eles que mais financiaram contra a Liga Camponesa e são etnocidas. Eles acabaram quase dizimando todo o povo potiguar. Outra também, o que fala sobre a polícia indígena. Durante a ditadura tem um documentário que chama Martírio, de Vicente Carelli, que fala muito bem sobre essa milícia que foi treinada em Minas Gerais e depois foi atuar em várias etnias durante o país do que fizeram. É só adendo, obrigado. Vou fazer um comentário sobre isso. Na internet vocês encontram o relatório Figueiredo, não sei se você já teve acesso, que foi um documento de investigação feito durante a ditadura militar, por encarregados do governo militar, justamente para ver os maus tratos que os indígenas sofriam por madeireiros. Então é um relatório muito extenso sobre isso. Ele falou de Rio Tinto, teve um caso aqui na nossa lista de torturados, foi o caso de 6 camponeses que foram torturados em Rio Tinto, justamente para prestar depoimento contra o juiz Hermílio.
né, que o Valdir Porfírio citou. Aí só eu vou ler um pouquinho do documento escrito que tivemos acesso justamente no material do Projeto Brasil Nunca Mais, em parceria com o Ministério Público Federal, né? Abre aspas. Amanciados a pau, surrados impiedosamente, o de nome João Emiliano dos Santos, apesar de alfabetizado, não pôde assinar o depoimento pelo estado em que ficou. Isso aí é um documento escrito, não foi depoimento, tem bem mais aqui falando, né? Mas é o que eu disse, às vezes o nome tortura não aparece, né? Amanciados a